Olá, amigos. Me pareceu importante gravar um programa de esclarecimento hoje, porque certamente já chegou ao seu conhecimento que houve uma tentativa de resolver o impasse da PEC 300 por via de uma decisão tomada em assembleia de presidentes de associações de policiais aqui no Distrito Federal. Os presidentes se reuniram e tomaram a decisão de abrir mão do piso em valores no corpo da PEC, que é exatamente o que o governo vem exigindo há muito tempo para pôr em votação a matéria. E, ao fazer isso, produziram um documento nesse sentido, assinado por todos, com a condição, abrindo mão, ou seja, afirmando que votariam a favor do destaque número 5, um destaque destrutivo do PT, desde que a PEC 300 fosse votada hoje, fosse votada nesta quarta-feira, obviamente numa sessão extraordinária. Eu havia sempre recomendado que isso não fosse feito, exceto a hipótese de iniciar um processo de negociação, caso o governo fizesse ao menos um gesto de boa vontade. Ainda hoje, nesta mesma quarta-feira, participei com outros deputados de uma reunião tensa, de 2 horas de duração, com o líder do governo, o deputado Cândido Vacarezza, do PT, para tratar desse assunto. A posição do governo era uma posição empedernida. Era essa a posição. Não permitiria a votação, não permitiria que a matéria fosse a ordem do dia, como já vem impedindo há muito tempo, exceto se nós, os policiais, abríssemos mão do valor nominal do piso no corpo da proposta de emenda constitucional. Então, nessa reunião, eu disse ao deputado Cândido Vacarezza que isso não é negociação. Disse mais uma vez, como tenho dito sempre, isso não é negociação. Isso é imposição. Isso é querer que nós abramos mão da nossa posição, porque nós temos uma PEC votada em primeiro turno, em troca de quê? De uma promessa sem substância, de fumaça, como eu tenho dito em outros pronunciamentos. E perguntei a ele se não seria possível, pelo menos como uma forma de tentar iniciar um processo de negociação, já que se fala tanto nessa palavra negociação, que o governo fizesse um gesto de boa vontade, que o governo viesse a público, compromisso público, não poderia ser de gabinete, afirmando que mandaria o devido projeto de lei à Câmara dos Deputados, com o piso salarial nacional, mencionando o valor do piso, portanto, assumindo o compromisso do valor do piso, para que nós pudéssemos analisá-lo e verificar se é um piso digno, decente ao menos, e também assumindo o compromisso de um prazo curto de remessa desse projeto de lei à casa. O deputado Cândido Vacarezza respondeu que não podia assumir esse compromisso. Eu perguntei então a ele se ele não poderia ao menos levar ao governo isso. E ele disse que levaria. Então, saímos da reunião e eu estive na reunião, na assembleia, que era então realizada entre os presidentes das associações para relatar o acontecimento, deixando mais uma vez claro que não havia nenhuma condição, que eu não recomendava de jeito nenhum que se abrisse mão pura e simplesmente do valor do piso em troca de uma promessa, mas que nós não deveríamos pôr um muro de concreto na frente das negociações e deveríamos aguardar então um dia ou até a próxima terça-feira para ver se haveria um gesto de boa vontade, um gesto de boa fé por parte do governo naquele compromisso, um simples compromisso que nós havíamos sugerido para iniciar o processo de verdadeira negociação. Essa mensagem foi passada, mas no final da noite, surpreendentemente, em plenário, aguardando as hipóteses de desdobramento e ainda com as obrigações de votação, surpreendentemente, como eu disse, chega ao microfone, toma o microfone a deputada Luciana Genro e diz que havia obtido um acordo com os presidentes das entidades representativas de policiais militares, que eles abriam mão do piso salarial nacional para que a PEC fosse votada. E disse que havia um documento assinado nesse sentido. E havia mesmo. Entendeu? De fato, havia um documento.
Tratamos de obter o documento às pressas para verificar e, de fato, constatamos que tinha sido essa a posição que os presidentes haviam assinado e, embora impusessem a condição de que fosse votada hoje, nesta mesma quarta-feira, e solicitassem ao governo federal que enviasse um projeto de lei em breve prazo à Câmara dos Deputados, com o piso salarial nacional estipulado em R$ 3.500. Foi uma medida, a meu ver, temerária, porque não dá para ter garantia nenhuma, não dá para ceder sem que haja pelo menos um compromisso público por parte do governo. E esse gesto foi um gesto de ceder, foi exatamente conceder aquilo que o governo vinha exigindo de nós há muito tempo. É claro que não pude apoiar essa iniciativa, mas era um fato consumado e havia que respeitá-lo, porque existia lá no documento a assinatura dos presidentes das associações que estavam aqui em Brasília. As assinaturas estavam lá. Então havia que respeitar. O documento foi encaminhado ao presidente da Câmara e logo ganhou grande divulgação, logo deputados que nunca estiveram à frente da nossa luta assumiram o plenário, foram ao microfone para se mostrar como pais da criança, como pais do acordo e pedir, evidentemente, a votação da PEC 300 nessa noite. Eu tinha a íntima certeza de que não haveria votação essa noite, porque o governo é assim. O que o governo faz é isso. Ele nos impõe. E assim que ele obtém uma coisa, porque a negociação não é uma negociação franca mesmo, ele passa a exigir outra coisa. E tinha certeza absoluta de que não permitiriam que fosse votada essa matéria antes. Mas foi feita uma reunião que deveria trazer um acordo geral fechado, novamente com o deputado Cândido Vacarezza, da qual participaram alguns presidentes de associações e alguns deputados que se assumiam como pais da criança da negociação. Dessa reunião, como os policiais militares se sentiram novamente ameaçados e pediram pelo menos uma garantia pública de que a lei viria num prazo curto, e não houve essa concessão, como eu tinha certeza que não haveria, não houve o acordo para votação nesta quarta-feira, que era exatamente o que se previa que acontecesse. Então agora nós estamos numa situação que deve ser analisada criticamente, uma situação que deve ser repensada. A minha opinião é que os presidentes refluam, que consultem suas bases, mesmo porque as bases não me parece que hajam sido consultadas, para que nós partamos novamente de uma posição mais homogênea, sabendo, como devemos saber, que é difícil qualquer espécie de negociação com o governo, muito difícil, porque parte o governo de uma posição de força e quando ele percebe um ponto de enfraquecimento em nossa posição, ele não concede nada, pelo contrário, passa a fazer novas exigências. E é isso provavelmente o que acontecerá na próxima terça-feira. De qualquer modo, temos de manter a nossa mobilização. Como o episódio aconteceu e foi um episódio negativo, eu tenho certeza de que as entidades vão refletir, vão parar para pensar, os presidentes, os associados vão parar para pensar, e talvez nós cheguemos aqui na próxima terça-feira com uma posição mais homogênea e mais cautelosa em relação ao governo. Mais cautelosa em que sentido? Repito, vamos pelo menos esperar que haja um gesto mínimo de boa vontade. Vamos esperar que haja ao menos um compromisso público do governo com o valor do piso e com o prazo de envio do projeto de lei à Câmara dos Deputados. Sem isso, eu repito, meus amigos, é extremamente temerário fazer concessões. Provavelmente faremos concessões sem retorno algum. Espero que haja esclarecido. Uma boa semana a todos.